Com uma revelação surpreendente, o fazendeiro aparece na porta da menina sofredora sem comida. Laura, uma menina de apenas 10 anos e cabelos desgrenhados, acordou mais um dia naquela casa em ruínas. As paredes desbotadas e trincadas pareciam gritar por socorro, assim como seu estômago vazio. Já fazia um mês que a única coisa que ela tinha para comer era o eco da sua própria voz nas paredes frias. A vila, marcada pela pobreza, estava tão abandonada quanto ela. O ar, pesado e carregado de um cheiro de terra molhada, não ajudava em nada. Laura olhou pela janela quebrada, seus olhos cheios de esperança, mas também de medo. O sol mal aparecia, como se também tivesse desistido de brilhar. Com o estômago roncando como um animal faminto, ela decidiu que não poderia mais esperar. A solidão a envolvia como um cobertor pesado, e a cada dia que passava, a imagem da mãe desaparecida a atormentava mais. O que teria acontecido com ela? Por que ela não voltava? Laura sempre se perguntava, mas as respostas nunca vinham. Foi então que, ao amanhecer, um ruído interrompeu seus pensamentos. Batidas firmes na porta a fizeram dar um salto. Com cautela, Laura se aproximou, seu coração batendo rápido. Ao abrir, ali estava ele, Henrique o fazendeiro envolto em mistérios. Um homem alto, de chapéu que lhe cobria o rosto parcialmente, e uma aura que misturava simpatia e perigo. Bom dia, pequena. Vim trazer uma proposta, ele disse, a voz grave reverberando no ar gelado. Laura congelou. Uma proposta? A fome transformava sua curiosidade em esperança. Henrique ofereceu um emprego em sua fazenda, prometendo um lar e alimento. Parecia um sonho, uma luz no fim do túnel. Mas lá no fundo, algo na forma como ele falava, um brilho tomado pela sombra nos olhos, a fez hesitar. Ela se lembrou das histórias sussurradas pelos moradores da vila, as olhares desconfiados. Cuidado com ele, diziam. Ele tem um passado sombrio. A fascinação e o receio se entrelaçaram. Desesperada por uma chance, Laura aceitou. Logo, ela começou a trabalhar na fazenda. As primeiras semanas foram difíceis, mas havia comida na mesa e um teto sobre sua cabeça. Mas a cada sorriso dele, uma parte da menina se perdia nas sombras do passado e pequenos detalhes começaram a aparecer. As cicatrizes nos braços de Henrique, as noites que ele passava em claro murmurando palavras que ela não conseguia entender. Laura não podia ignorar que ali havia algo sombrio, e enquanto sua mente se enchia de dúvidas, a imagem da mãe continuava a assombrá-la. À noite, os sussurros pareciam mais altos, como se a mãe quisesse contar algo que Laura não conseguia decifrar. O que ele não estava contando, como Henrique se conectava com seu passado. A tensão crescia. Os moradores a observavam, murmurando entre si. A pequena que agora trabalhava para o fazendeiro misterioso era vista como uma peça em um tabuleiro de xadrez onde segredos e traições dançavam. Laura sentia o peso dessas expectativas, metade dela desejando se manter no caminho da verdade e a outra metade agarrando-se à esperança que havia encontrado. Mas e seu coração? Ele gritava por respostas. O que realmente aconteceu com sua mãe? O que Henrique esconde? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Laura olhou para Henrique, seu coração palpitando. O fazendeiro estava em pé diante dela, mas algo não estava certo. Enquanto ele falava, a solidão da menina parecia se misturar com um mistério crescente. O olhar dele, tão intenso e ao mesmo tempo cheio de segredos, fez Laura sentir um frio na barriga. O que mais ele poderia esconder? E a imagem de sua mãe continuava a assombrá-la, como um sussurro que não cessava. Durante os dias que se seguiram, o trabalho na fazenda tornava-se cada vez mais pesado. A cada tarefa, Laura tentava ignorar a dúvida que crescia dentro dela. Mas algo em Henrique a atraía e a assustava simultaneamente. Ao mesmo tempo em que ele era gentil, havia uma sombra sobre ele, como se o passado estivesse à espreita. Certa noite, enquanto a lua brilhava alta, Laura decidiu explorar a casa velha onde Henrique guardava ferramentas. O silêncio era opressor e cada rangido da madeira parecia sussurrar segredos. Ao abrir uma porta empoeirada, uma sensação de alívio e temor a atingiu. Estava lá um pequeno baú cercado por teias de aranha. Pulando algumas etapas, ela forçou a tampa e o coração acelerou quando ela viu o que havia dentro. Papel amarelado e fotos antigas. Com mãos trêmulas, Laura puxou uma foto. Seu coração parou. Ali estava sua mãe, cercada por outras pessoas. Uma cena que parecia ser de celebração.
Mas ao olhar para os rostos ao redor dela, Laura sentiu um nó na garganta. Uma mulher de cabelos escuros e uma expressão rígida olhava diretamente para a câmera. Não era só qualquer mulher. Pelo semblante, Laura sabia que era a avó que nunca conhecera. Não, não pode ser, a voz de Laura ecoou na sala. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. O que Henrique tinha a ver com sua mãe e com aquele passado esquecido. A imagem da mulher a encarava, e ao lado dela estava Henrique, mais jovem, com um sorriso que não combinava em nada com o homem que ela conhecia. O baú, que parecia estar guardando algo valioso, agora parecia um ninho de serpentes. Laura se lembrou das histórias murmuradas nas noites de insônia, sobre um acidente, uma fuga, o que aconteceu, mãe. O desespero invadiu seu peito. Correndo de volta para o quarto, Laura mal conseguia processar o que tinha descoberto. No dia seguinte, a atmosfera na fazenda estava diferente. O ar parecia eletrificado. Enquanto trabalhava, Laura percebeu murmúrios entre os outros trabalhadores. Olhares apontados em sua direção e o nome de Henrique soprado entre os lábios. O que estavam dizendo? A dúvida se instalou como uma sombra ao redor dela. Será que todos sabiam? Será que realmente havia algo mais sombrio em Henrique do que apenas a fama que carregava? E no meio disso tudo, um grito cortou o silêncio da manhã. Todos correram em direção à fonte. Laura, gelada de medo, seguiu a multidão. Ao chegar, seus olhos se arregalaram. Era Henrique caído no chão com uma expressão de dor, mas não era isso que a deixava paralisada. Ele estava segurando um objeto, uma medalha, a medalha que sua mãe sempre usava. O que está acontecendo? O lágrima escorreu pelo rosto da menina. No momento em que Henrique involuntariamente revelou o pedaço de metal na palma da mão, as peças do quebra-cabeça se misturaram em uma confusão incompreensível. Laura sentiu seu coração disparar. Que segredos ele tinha em relação à sua mãe? Você sabe o que aconteceu com ela? Não sabe? O peso da pergunta ficou estagnado no ar. Os olhares mudaram. Era como se o tempo tivesse parado. Laura entendeu que o mundo dela nunca mais seria o mesmo. Perguntas lotavam sua mente. Quem era realmente Henrique? O que aconteceu com sua mãe? E mais importante, ela poderia confiar nele. Com cada respiração, Laura sentia que estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo. E com o olhar fixo na medalha, sabia que a verdade viria, mas a que custo? Laura olhou fixamente para a medalha que Henrique segurava, seu coração disparando como se quisesse saltar do peito. A imagem da mãe em suas memórias era como um filme em desintegração, e agora aquela medalha trazia tudo à tona. O impacto do momento fez com que a menina esquecesse o som da multidão ao redor, os olhares ansiosos e as vozes confusas. Apenas ela e Henrique existiam naquela fração de segundo. Então, algo inesperado aconteceu. A medalha escorregou das mãos de Henrique e caiu no chão, emitindo um som metálico que quebrou o silêncio. Ele pareceu vacilar, um misto de pânico e dor surfando por seu rosto. Laura se aproximou rapidamente e, enquanto seu olhar se fixava no colar, percebeu uma inscrição que nunca tinha visto antes. Com as mãos trêmulas, ela se agachou e a verdade a atingiu como um soco no estômago. A inscrição dizia: para minha querida filha, filha. Laura olhou para o fazendeiro e a perplexidade em seu olhar a fez hesitar. A conexão estava ali pulsando como se estivesse viva. Você é meu pai. A pergunta escapuliu de seus lábios antes que pudesse controlar as palavras. O ar ficou pesado. Os murmúrios da multidão cresceram, tornando-se um coro de vozes confusas. Laura, isso não é Henrique, tentou falar, mas suas palavras ficaram presas na garganta. O rosto dele estava agora pálido, como se a verdade o tivesse atingido com a mesma intensidade. Mas o que significava? Como ele poderia estar associado à sua mãe e ainda ser um completo estranho? A multidão parecia ter dividido em dois. Alguns olhavam horrorizados, enquanto outros manifestavam incredulidade. Calma, garota. Ele não é quem você pensa. Uma voz soou entre os rurais e as reclamações ecoaram. Laura não conseguia mais distinguir realidade de ilusão. O que queria saber? Se ele era seu pai ou se apenas estava jogando com suas esperanças. E para agravar a situação, alguém gritou: isso é uma armadilha. Henrique se virou para a multidão, as mãos levantadas como se tentasse se defender. Não é o que vocês pensam, eu não sou o monstro que acreditam ser. Ele mordeu os lábios e uma veia pulsava em sua têmpora. Mas os rostos ao seu redor não mostravam compaixão. A raiva estava em alta, o medo reverberava, e Laura se sentia como uma peça de quebra-cabeça fora do lugar. Você não teve coragem de dizer a verdade, não é? O murmúrio se intensificou, mas Berenice, uma mulher da vila, avançou com um ar de determinação. Você está foge do que fez, você não pode ser confiável. A pena e o desprezo na sua voz ecoaram nos corações dos outros. Eu precisava de tempo, eu não sabia como. Henrique gaguejou, sua voz se perdendo entre os sussurros. Mas o que ele realmente estava escondendo? O que tinha acontecido com a mãe de Laura?
O olhar da menina começou a se preencher de raiva, não só por Henrique, mas pela vida que ela havia vivido até então, cheia de perguntas sem respostas e dores nunca curadas. Laura não estava mais disposta a ser uma espectadora nesse jogo. Diga a verdade, o que você sabe sobre minha mãe, o que aconteceu com ela. A raiva a transformou, sua voz se erguendo como um grito no meio do tumulto. Então, diante de todos, Henrique olhou para ela, seus olhos cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. E foi nesse momento que um estrondo chamou a atenção de todos. Uma sombra se projetou na porta da fazenda e alguém apareceu. Era uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar resoluto e doloroso. Laura, não ouça ele. A mulher deu um passo à frente e, à medida que a multidão recuava, o mundo de Laura girou. Laura ficou paralisada. Era como se um filme estivesse passando em sua frente, uma conexão que ela não esperava. A mulher era sua mãe. Como isso era possível? Mãe! O grito brotou dela, agudo e cheio de dor. A multidão ficou em silêncio, a tensão cortante como uma lâmina. O que estava acontecendo? Quem era realmente Henrique e como ele se encaixava nessa história? Laura começou a questionar tudo o que acreditava saber, o mundo que conhecia se desfazendo em mil pedaços. E enquanto a figura de sua mãe se aproximava, o peso da verdade pairava no ar, como um furacão prestes a atingir a terra. O que aconteceria agora? O que mais ela teria a descobrir? Laura olhou fixamente para a mulher que surgia, seus cabelos longos como os de uma sombra que tinha aterrorizado seus sonhos. Era uma mistura de alívio e confusão. Mãe! O nome escapuliu da sua boca, quase um sussurro, como se temesse que ao falar alto, aquela visão pudesse se dissipar. Mas a mulher não hesitou. Com uma expressão grave, ela se aproximou, seus olhos marejados, mais parecidos com os de Laura do que ela jamais imaginou. O clima estava pesado. Henrique, ainda no chão, olhava para a mulher como um homem que tinha visto um fantasma. Você não deveria estar aqui. Ele murmurou, sua voz tensa, como se fizesse um esforço colossal para se manter calmo. As palavras eram uma descarga elétrica. O quê? O que significava tudo aquilo? A multidão começou a murmurar, as vozes misturando-se em um turbilhão de confusão. Mãe, por que você ficou longe? Laura se atreveu a perguntar, a angústia transparecendo em seu rosto. A mulher hesitou, sua expressão era de dor e uma verdade que parecia pesada demais para carregar. Eu não queria, Laura. Eu sempre quis. Ela mal conseguia se conter. E antes que pudesse continuar, uma explosão de luz cortou o céu. Um estrondo imenso ecoou pela fazenda e todos se viraram em direção à origem do som. O ar pareceu se solidificar por um instante. E então surgiu uma sombra. Com um estalo, uma árvore antiga acabou de se partir, caindo bem no meio da multidão, causando gritos e pânico. Laura, apavorada, viu sua mãe mergulhar para proteger os outros. Fiquem atrás de mim! Ela gritou, enfrentando a ameaça com uma coragem que Laura nunca tinha testemunhado. Mas o que era aquele constrangimento, aquela ansiedade pulsando no ar, como se houvesse um segredo ainda mais profundo que os ligava? A quilometragem da vida em que Laura estava presa estava para mudar de forma brusca. Um homem de cabelos grisalhos correu em direção à sua mãe, sem a menor hesitação. Não faça isso, você não pode. Era um rosto familiar, embora turvado pela confusão. Era Joaquim, o irmão de sua mãe, que sempre havia sido falado em sussurros. Como ele teve coragem de se aproximar? Você não sabe, ele começou, mas suas palavras foram interrompidas pelo som de sirenes. Sirenes, o que estava acontecendo com o mundo deles? Laura se sentia como se estivesse em um filme de terror, com cada cena mudando de forma rápida e indefinida. Henrique, por sua vez, estava se levantando, agora espremido entre o medo e algo mais, um desespero que começava a transparecer. Você não entende, Laura, as coisas não são como parecem, sua mãe. Você precisa saber a verdade. Ele tentou se aproximar, mas a multidão se fechou ao redor de Laura. Vá para longe dele, berrou Joaquim, puxando a filha para longe de Henrique, como se sua vida dependesse disso. Os olhares eram um mar de incertezas, as interações geravam uma tensão palpável. O que estava rolando ali? Laura sentia seu coração se apertar. Era como se um laço eterno e doloroso estivesse se formando e rompendo ao mesmo tempo. Henrique é seu pai? Essas palavras ecoaram na mente de Laura, reverberando como um eco distante. Com tudo o que tinha rolado e a aparição da mulher, quão longe ela estava da verdade. O passado estava voltando e com cada segundo se tornando mais opressivo, Laura queria entender. O que realmente estava acontecendo? A sirene se aproximava e com ela uma nova onda de medo. O que seria revelado quando tudo isso acabasse? Laura olhou para sua mãe e então, rapidamente, para Henrique. Havia tantas mentiras, tantos segredos. Qual seria o próximo movimento? A intensidade do momento era como um pavio em chamas. E o que seria preciso para apagar o fogo que estava prestes a consumir tudo ao redor?
Laura olhou fixamente para a mulher que surgia, seus cabelos longos como os de uma sombra que tinha aterrorizado seus sonhos. Era uma mistura de alívio e confusão. Mãe. O nome escapuliu da sua boca, quase um sussurro, como se temesse que ao falar alto, aquela visão pudesse se dissipar. Mas a mulher não hesitou. Com uma expressão grave, ela se aproximou, seus olhos marejados, mais parecidos com os de Laura do que ela jamais imaginou. O clima estava pesado. Henrique, ainda no chão, olhava para a mulher como um homem que tinha visto um fantasma. Você não deveria estar aqui. Ele murmurou, sua voz tensa, como se fizesse um esforço colossal para se manter calmo. As palavras eram como uma descarga elétrica. O quê? O que significava tudo aquilo? A multidão começou a murmurar, as vozes misturando-se em um turbilhão de confusão. Mãe, por que você ficou longe? Laura se atreveu a perguntar, a angústia transparecendo em seu rosto. A mulher hesitou, sua expressão era de dor e uma verdade que parecia pesada demais para carregar. Eu não queria, Laura. Eu sempre quis. Ela mal conseguia se conter. E antes que pudesse continuar, uma explosão de luz cortou o céu. Um estrondo imenso ecoou pela fazenda e todos se viraram em direção à origem do som, o ar parecia se solidificar por um instante. E então surgiu uma sombra. Com um estalo, uma árvore antiga acabou de se partir, caindo bem no meio da multidão, causando gritos e pânico. Laura, apavorada, viu sua mãe mergulhar para proteger os outros. Fiquem atrás de mim! Ela gritou, enfrentando a ameaça com uma coragem que Laura nunca tinha testemunhado. Mas o que era aquele constrangimento, aquela ansiedade pulsando no ar? Uma tempestade estava prestes a estourar. Não, Laura sentia seu coração disparar. O que estava acontecendo? Então, entre o caos, alguém puxou a mãe de Laura para trás. Era um homem que Laura não reconheceu, mas o olhar dele era intenso, quase como se cortasse a alma. Porque você voltou, você sabe o que isso significa. O homem gritou e o seu tom carregava um desespero profundo. Eu tinha que vir, José, ela é nossa filha. A voz da mulher tremia. José, este nome não existia nas memórias de Laura. Quem era ele? A multidão ficou imóvel. O nome foi como uma faca cortando o silêncio tensionado. Nosso quê? Nossa filha, o que você está escondendo? Laura estava perdida. A revelação ameaçava desmoronar tudo. O que você sabe sobre o que aconteceu com a minha mãe? Mas antes que a mulher pudesse responder, José disparou. Você não entende, não pode ficar aqui. Eles vão vir atrás de você. O pânico na voz dele trouxe um novo nível de desespero. Quem eram eles? O que estava realmente acontecendo? Henrique se levantou, a raiva pulsando em seu olhar. Você mentiu para mim. Você nunca me contou. Ele apontou para a mulher e a multidão observava, enredada na confusão crescente. Laura manteve seu olhar entre a mãe e Henrique, tentando juntar as peças. Então uma luz nova começou a brilhar em meio à neblina. Josué, Henrique sussurrou enquanto as palavras escapavam de seus lábios. Laura sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer? O nome estava carregado de peso e mistério. A mulher se virou abruptamente, um olhar de determinação em seu rosto. Não é hora de esclarecer o passado, precisamos ir agora. Mas o que isso significava? Laura estava em um pesadelo e não conseguia acordar. Tudo que ela conhecia estava se desfazendo. A luz da sirene agora preenchia o céu, sombras e luzes intercaladas, e entre tudo isso um mistério pulsava. Ela precisava saber. Mãe, quem é José? O que está acontecendo? Você tinha um outro nome, não tinha? As perguntas escapavam, deixando sua voz sufocada. Havia algo maior em jogo. Algo que a destruiu em 1000 pedaços e agora precisava ser reconstruído. E enquanto a multidão se aglomerava e a luz se acendia como um sinal de alerta, Laura sabia que a verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? E a pergunta que ficou no ar era clara: quem ela realmente era? Os olhares desconfiados, os segredos à espreita, cada detalhe agora parecia mais afiado, mais relevante. Então, enquanto sua mãe se virava em um gesto desesperado, Laura sentiu que seus laços estavam mais entrelaçados do que nunca, mas também mais frágeis. E no centro daquela confusão, seus olhos encontraram os de Henrique, um campo de batalha entre amor e dor, revelando que a linha entre os que amavam e os que machucavam era mais tênue do que se poderia imaginar. A verdade estava ali, prestes a desabar, uma tempestade prestes a eclodir sobre todos eles. Laura sentia o batimento do coração em um compasso frenético, enquanto os olhares ao seu redor se entrelaçavam em um emaranhado de confusão e desespero. A presença da mulher a fez sentir um fio de esperança, mas ao mesmo tempo, uma pressão dolorosa se instalou em seu peito. As palavras da mãe dela e o terror em seu olhar causaram um nó na garganta. Ela precisava de respostas. Já tinha sofrido muito. Mãe, quem é José? O que está acontecendo? A urgência em sua voz misturava-se ao som das sirenes que se aproximavam como um aviso aterrador. A mulher hesitou e o ar parecia se condensar, tornando tudo ainda mais tenso.
Laura fixou seus olhos na mãe, esperando uma explicação. Laura, nós precisamos ir embora, não podemos ficar aqui. A mulher não conseguiu terminar a frase. O grito de José cortou o ar. Vocês não podem fugir de quem vocês são. A verdade está prestes a ser revelada. Laura franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? A verdade, o que você sabe? A raiva a invadiu. Porque todos pareciam saber de algo que ela não sabia. Henrique, meio atordoado, olhou entre Laura e a mulher. Você precisa entender, Laura, nunca foi minha intenção ferir você. A dor na voz dele a atravessou como uma faca. Mas o que ele realmente queria dizer? Cale-se! José empurrou Henrique para longe, seus olhos duros como pedras. Você não pode controlá-la, não agora. E foi como se a cena tivesse congelado. A multidão agora estava em estado de alvoroço, muitos recuando, outros preparando-se para um confronto. Você não pode fazer isso, não leve minha filha. A mulher gritou e, nesse momento, a sirene da polícia se tornou ensurdecedora. Neste instante, a mulher começou a tremer. Laura, você precisa entender, houve um motivo para meu afastamento. Foi para proteger você. Um silêncio gelado pairou no ar. O choque em todos os rostos se intensificou e Henrique pareceu perder o controle. Proteger de quê? A pergunta ecoou pelas paredes da fazenda e a tensão virou um grito ensurdecente, repleto de segredos não revelados. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O céu escureceu e uma tempestade de vento levantou a poeira. O lugar, José gritou enquanto olhava para o horizonte. Ele está voltando. E quando ele olhou para a mãe de Laura, o rosto dela ficou desfigurado de pânico. Não, não pode ser, a mulher sussurrou, recuando, e quando Laura tentou alcançar sua mão, ela a puxou com um movimento brusco. Você não pode encontrá-lo. Mas a verdade era que a intensidade do medo escavou uma dúvida ainda maior no coração de Laura. De quem você está falando? O que você esconde? Laura pensava, sentindo o coração disparar. Foi então que, em um movimento súbito, José puxou algo de dentro da roupa dele, um pequeno dispositivo brilhante. Ele pressionou um botão e uma luz ofuscante iluminou tudo ao redor, fazendo todos os presentes se afastarem ofuscados. Quando a luz se dissipou, um estranho apareceu, com feições familiares. Era um homem que Laura jamais esperaria ver, seu avô, que tinha supostamente desaparecido anos atrás. Laura, ele chamou e um arrepio percorreu a espinha dela. Avô, a voz dela estava embargada, confusa. Como você está aqui? Ele olhou para os outros, o desespero sendo palpável. Precisamos agir rápido. O tempo está se esgotando e eles estão vindo atrás de nós. Quem está vindo? A pergunta estava nas bocas de todos, mas a resposta parecia estar escondida em algum lugar obscuro, longe da luz que agora começava a se dissipar novamente. Laura olhou para Henrique, depois para sua mãe. O que significava tudo isso para ela? Um furo na verdade, um abismo no qual ela mal conseguiu enxergar. E se a realidade que conhecia se despedaçasse diante de seus olhos? O que de mais absurdo estava prestes a brotar? A tensão se tornava insuportável. A linha entre quem era amigo e quem era inimigo parecia desvanecer. E quando a pergunta pairou no ar, Laura percebeu que as respostas estavam mais perto do que ela imaginava, mas o que ela descobriria poderia mudar tudo em sua vida para sempre. O que vinha a seguir seria mais aterrorizante do que qualquer verdade revelada. Laura sentia o batimento do coração em um compasso frenético, enquanto os olhares ao seu redor se entrelaçavam em um emaranhado de confusão e desespero. A presença da mulher a fez sentir um fio de esperança, mas ao mesmo tempo, uma pressão dolorosa se instalou em seu peito. As palavras da mãe dela e o terror em seu olhar causaram um nó na garganta. Ela precisava de respostas. Já tinha sofrido muito. Mãe, quem é José? O que está acontecendo? A urgência em sua voz misturava-se ao som das sirenes que se aproximavam como um aviso aterrador. A mulher hesitou e o ar parecia se condensar, tornando tudo ainda mais tenso. Laura fixou seus olhos na mãe, esperando uma explicação. Laura, nós precisamos ir embora, não podemos ficar aqui. A mulher não conseguiu terminar a frase. O grito de José cortou o ar. Vocês não podem fugir de quem vocês são. A verdade está prestes a ser revelada. Laura franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? A verdade, verdade. O que você sabe? A raiva a invadiu, porque todos pareciam saber de algo que ela não sabia. Henrique, meio atordoado, olhou entre Laura e a mulher. Você precisa entender, Laura, nunca foi minha intenção ferir você. A dor na voz dele a atravessou como uma faca, mas o que ele realmente queria dizer? Cale-se, José empurrou Henrique para longe, seus olhos duros como pedras. Você não pode controlá-la, não agora. E foi como se a cena tivesse congelado. A multidão agora estava em estado de alvoroço, muitos recuando, outros preparando-se para um confronto. Você não pode fazer isso, não leve minha filha. A mulher gritou e, nesse momento, a sirene da polícia se tornou ensurdecedora. Neste instante, a mulher começou a tremer.
Laura, você precisa entender, houve um motivo para meu afastamento. Foi para proteger você. Um silêncio gelado pairou no ar. O choque em todos os rostos se intensificou e Henrique pareceu perder o controle. Proteger de quê? A pergunta ecoou pelas paredes da fazenda e a tensão virou um grito ensurdecente, repleto de segredos não revelados. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O céu escureceu e uma tempestade de vento levantou a poeira. O lugar, José gritou enquanto olhava para o horizonte. Ele está voltando. E quando ele olhou para a mãe de Laura, o rosto dela ficou desfigurado de pânico. Não, não pode ser, a mulher sussurrou, recuando, e quando Laura tentou alcançar sua mão, ela a puxou com um movimento brusco. Você não pode encontrá-lo, mas a verdade era que a intensidade do medo escavou uma dúvida ainda maior no coração de Laura. De quem você está falando? O que você esconde? E Laura pensava, sentindo o coração disparar. Foi então que, em um movimento súbito, José puxou algo de dentro da roupa dele, um pequeno dispositivo brilhante. Ele pressionou um botão e uma luz ofuscante iluminou tudo ao redor, fazendo todos os presentes se afastarem ofuscados. Quando a luz se dissipou, um estranho apareceu, com feições familiares. Era um homem que Laura jamais esperaria ver seu avô, que tinha supostamente desaparecido anos atrás. Laura, ele chamou e um arrepio percorreu a espinha dela. Avô, a voz dela estava embargada, confusa. Como você está aqui? Ele olhou para os outros, o desespero sendo palpável. Precisamos agir rápido. O tempo está se esgotando e eles estão vindo atrás de nós. Quem está vindo? A pergunta estava nas bocas de todos, mas a resposta parecia estar escondida em algum lugar obscuro, longe da luz que agora começava a se dissipar novamente. Laura olhou para Henrique, depois para sua mãe. O que significava tudo isso para ela? Um furo na verdade, um abismo no qual ela mal conseguiu enxergar. E se a realidade que conhecia se despedaçasse diante de seus olhos? O que de mais absurdo estava prestes a brotar? A tensão se tornava insuportável. A linha entre quem era amigo e quem era inimigo parecia desvanecer. E quando a pergunta pairou no ar, Laura percebeu que as respostas estavam mais perto do que ela imaginava, mas o que ela descobriria poderia mudar tudo em sua vida para sempre. O que vinha a seguir seria mais aterrorizante do que qualquer verdade revelada. Uma sombra cruzou o olhar de Henrique, e ele não era o que parecia. Laura sentia o batimento do coração em um compasso frenético, enquanto os olhares ao seu redor se entrelaçavam em um emaranhado de confusão e desespero. A presença da mulher a fez sentir um fio de esperança, mas ao mesmo tempo, uma pressão dolorosa se instalou em seu peito. As palavras da mãe dela e o terror em seu olhar causaram um nó na garganta. Ela precisava de respostas. Já tinha sofrido muito. Mãe, quem é José? O que está acontecendo? A urgência em sua voz misturava-se ao som das sirenes que se aproximavam, como um aviso aterrador. A mulher hesitou e o ar parecia se condensar, tornando tudo ainda mais tenso. Laura fixou seus olhos na mãe, esperando uma explicação. Laura, nós precisamos ir embora, não podemos ficar aqui. Eles, a mulher não conseguiu terminar a frase. O grito de José cortou o ar. Vocês não podem fugir de quem vocês são. A verdade está prestes a ser revelada. Laura franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? A verdade, o que você sabe? A raiva a invadiu, porque todos pareciam saber de algo que ela não sabia. Henrique, meio atordoado, olhou entre Laura e a mulher. Você precisa entender, Laura, nunca foi minha intenção ferir você. A dor na voz dele a atravessou como uma faca. Mas o que ele realmente queria dizer? Cale-se! José empurrou Henrique para longe, seus olhos duros como pedras. Você não pode controlá-la, não agora. E foi como se a cena tivesse congelado. A multidão agora estava em estado de alvoroço, muitos recuando, outros preparando-se para um confronto. Você não pode fazer isso, não leve minha filha. A mulher gritou e, nesse momento, a sirene da polícia se tornou ensurdecedora. Neste instante, a mulher começou a tremer. Laura, você precisa entender, houve um motivo para meu afastamento. Foi para proteger você. Um silêncio gelado pairou no ar. O choque em todos os rostos se intensificou e Henrique pareceu perder o controle. Proteger de quê? A pergunta ecoou pelas paredes da fazenda e a tensão virou um grito ensurdecente, repleto de segredos não revelados. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O céu escureceu e uma tempestade de vento levantou a poeira. O lugar, José gritou enquanto olhava para o horizonte. Ele está voltando. E quando ele olhou para a mãe de Laura, o rosto dela ficou desfigurado de pânico. Não, não pode ser, a mulher sussurrou, recuando, e quando Laura tentou alcançar sua mão, ela a puxou com um movimento brusco. Você não pode encontrá-lo, mas a verdade era que a intensidade do medo escavou uma dúvida ainda maior no coração de Laura. De quem você está falando? O que você esconde? Laura pensava, sentindo o coração disparar.
Foi então que, em um movimento súbito, José puxou algo de dentro da roupa dele, um pequeno dispositivo brilhante. Ele pressionou um botão e uma luz ofuscante iluminou tudo ao redor, fazendo todos os presentes se afastarem ofuscados. Quando a luz se dissipou, um estranho apareceu com feições familiares. Era um homem que Laura jamais esperaria ver, seu avô, que tinha supostamente desaparecido anos atrás. Laura, ele chamou e um arrepio percorreu a espinha dela. Avô, a voz dela estava embargada, confusa. Como você está aqui? Ele olhou para os outros, o desespero sendo palpável. Precisamos agir rápido. O tempo está se esgotando e eles estão vindo atrás de nós. Quem está vindo? A pergunta estava nas bocas de todos, mas a resposta parecia estar escondida em algum lugar obscuro, longe da luz que agora começava a se dissipar novamente. Laura olhou para Henrique e depois para sua mãe. O que significava tudo isso para ela? Um furo na verdade. Um abismo no qual ela mal conseguiu enxergar. E se a realidade que conhecia se despedaçasse diante de seus olhos, o que de mais absurdo estava prestes a brotar, a tensão se tornava insuportável. A linha entre quem era amigo e quem era inimigo parecia desvanecer. E quando a pergunta pairou no ar, Laura percebeu que as respostas estavam mais perto do que ela imaginava, mas o que ela descobriria poderia mudar tudo em sua vida para sempre. De repente, José disparou: não importa o que você ache que sabe, Laura, você não sabe a verdade sobre sua família. A multidão parou. O pânico fez com que muitos dessem um passo atrás. Herói ou vilão? Ele não era o que parecia. O olhar de Henrique se intensificou e ele balançou a cabeça, lutando contra a maré de tensão. Não, José, você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. O avô de Laura olhou diretamente para ela, seus olhos cheios de urgência e desespero. Laura, você precisa ouvir. A maldição da nossa família, ela não acaba. O que somos é muito maior do que podemos controlar, e nesse momento todos ficaram em choque. Como assim a maldição? O que ele queria dizer com isso? Como a história dela poderia ser tão sombria? A revelação explodiu como um relâmpago e Laura se sentiu desolada. Olhando entre José, Henrique e sua mãe, a verdade parecia um fio de sombras pronto para se desfazer, tudo o que ela conhecia se esvaindo. Maldição. Que maldição! As palavras saíram de sua boca como um grito sufocado. A multidão murmura, um zumbido de choque. Olhares confusos se estabeleciam entre os rostos conhecidos e a linha entre proteção e traição começou a se confundir. Um tremor na terra fez todos se afastarem. As sirenes estavam quase ali, somando-se ao caos. Laura olhou para o céu que se tornava cada vez mais escuro, pesada com tudo que estava por vir. E logo tudo pareceu mudar novamente, como se o destino a empurrasse em direção a uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. A conexão que une a família é um emaranhado complexo, e Laura percebeu que descobrir a verdade poderia custar mais do que sua paz de espírito. O que mais ela teria que descobrir? E além da verdade, seria a resposta que ela tanto buscava ou o início de um pesadelo que duraria a vida toda. Laura sentia o batimento do coração em um compasso frenético. Tudo ao seu redor parecia girar, os rostos se misturando em um emaranhado de confusão e desespero. A presença de sua mãe trouxe um fio de esperança, mas a pressão dolorosa em seu peito não desaparecia. Ela precisava de respostas. Já tinha sofrido demais. Mãe, quem é José? O que está acontecendo? A urgência em sua voz se misturava ao som das sirenes que se aproximavam, como um aviso aterrador. A mulher hesitou e o ar parecia se condensar, tornando tudo ainda mais tenso. Laura fixou seus olhos na mãe, esperando por uma explicação. Laura, nós precisamos ir embora, não podemos ficar aqui. A mulher não conseguiu terminar a frase. O grito de José cortou o ar. Vocês não podem fugir de quem vocês são. A verdade está prestes a ser revelada. Laura franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? A verdade, que verdade, o que você sabe? A raiva a invadiu, porque todos pareciam saber de algo que ela não sabia. Henrique, meio atordoado, olhou entre Laura e a mulher. Você precisa entender, Laura, nunca foi minha intenção ferir você. A dor na voz dele a atingiu fundo como uma faca. Cale-se. José empurrou Henrique para longe, seus olhos duros como pedras. Você não pode controlá-la, não agora. A cena congelou no ar. A multidão estava em estado de alvoroço, alguns recuando, prontos para um confronto. Você não pode fazer isso, não leve minha filha. A mulher gritou enquanto a sirene da polícia tornava-se ensurdecedora. Laura, você precisa entender, houve um motivo para meu afastamento. Foi para proteger você. Um silêncio gelado surgiu. O choque nas expressões da multidão se intensificou e Henrique parecia iminente em perder o controle. Proteger de quê? A pergunta ecoou, a tensão virou um grito surdo e cheio de segredos. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O céu se escureceu e uma tempestade de vento levantou a poeira. O lugar, José gritou, olhando o horizonte.
Ele está voltando. Ao olhar para a mãe de Laura, o rosto dela encheu-se de pânico. Não, não pode ser, a mulher sussurrou recuando. Quando Laura tentou agarrar sua mão, ela puxou com um movimento brusco. Você não pode encontrá-lo. E nesse instante, Laura sentiu o mundo girar, a intensidade do medo e a dúvida cravando uma navalha em seu coração. De quem você está falando? O que você esconde? Laura pensou. Em um movimento rápido, José puxou algo de dentro da roupa, um pequeno dispositivo brilhante. Ele pressionou um botão e uma luz ofuscante iluminou tudo ao redor, fazendo todos se afastarem ofuscados. Quando a luz se dissipou, um estranho apareceu. O homem tinha traços familiares. Era um homem que Laura jamais esperaria ver seu avô, que tinha desaparecido anos atrás. Laura, ele chamou e um arrepio percorreu sua espinha. Avô. A voz dela estava embargada, confusa. Como você está aqui? Ele olhou ao redor, o desespero era palpável. Precisamos agir rápido. Eles estão vindo atrás de nós. Quem está vindo? Laura perguntou, mas a resposta ficou presa na ponta da língua de todos. A tensão no ar era densa. E então veio o choque. José olhou diretamente para o avô e um riso maligno escapou de seus lábios. Você ainda não percebeu, avô? Você não é o salvador que pensou que era. Olhe para ela. Ele apontou para Laura e todos os olhares se voltaram para a menina. Laura, você é a chave, o avô disse, e o incêndio de surpresa que acendeu nos rostos da multidão foi quase palpável. A chave para quebrar a maldição que nos persegue, maldição. A palavra ecoou na mente de todos. O que isso significava? O que realmente estava em jogo? Seu coração disparou. Mas o que isso tem a ver comigo? A dúvida se transformou em uma tempestade de perguntas. O olhar de sua mãe se encheu de desespero. Laura, não, você não pode acreditá-lo. José sorriu e a frieza em seus olhos fez com que a pele de Laura se esfriasse. Você não entende? Eles estão voltando porque você não fez sua parte. Você deveria ter desaparecido como todos os outros. E aquele momento, dilacerante e terrorífico, fez com que Laura questionasse tudo o que acreditava saber. José não era apenas um aliado, havia uma verdadeira traição, uma conspiração que se estendia por gerações. Laura olhou diretamente para Henrique e a pergunta silenciosa passou entre eles. O que ele sabia? Como estava envolvido nisso tudo? E o que realmente era essa maldição? O peso da dúvida se transformou em pânico. A vida dela nunca mais seria a mesma. As sirenes estavam quase ali, ecos de um tumulto que surgia. E enquanto a multidão se dispersava como uma maré, a verdade se desenrolava diante dela. Mas o que a aguardava no final dessa jornada? Laura não tinha como saber, mas o preço da resposta parecia mais alto do que ela jamais poderia imaginar. Laura mal conseguia respirar, o coração pulsando violentamente no peito. A tensão no ar era palpável, e sua mente girava enquanto as revelações desmoronavam sobre ela como um castelo de cartas. A multidão assistia, paralisada, cada rosto expresso em choque e temor. O avô dela estava ali e o que ele disse mudou tudo. A maldição da nossa família, ela não acaba. Maldição, a palavra ecoava na mente de Laura como um trovão. O que seria isso? Ela sentia um aperto na garganta, um nó se formava cada vez mais apertado. O que você quer dizer com isso, avô? Sua voz tremia, mistura de raiva e um desejo desesperado de saber a verdade. Você é a chave, a única que pode romper o ciclo, o avô disse, os olhos cheios de urgência. Se não agirmos agora, será tarde demais. José riu, um riso sombrio e cruel. A chave para o quê? Para continuar essa linhagem de tragédias? Não me faça rir. Ele olhou para a mãe de Laura com desprezo. O que estava escondendo de sua filha, hein? Laura olhou entre os dois, entre seu avô e José. Quem realmente estava do lado dela? O que estava acontecendo? As sirenes se tornaram ensurdecedoras e a multidão começou a se agitar. Vamos, Laura. Precisamos sair daqui, a mãe dela gritou, puxando-a pelo braço, mas a verdade a paralisava. O conhecimento era um peso e a curiosidade uma brasa ardente. Não, eu quero saber. Laura gritou, tirando o braço da mãe com um movimento brusco. Eu não posso viver nesse vazio, precisamos falar sobre isso agora. O olhar dela estava fixo no avô, esperando respostas. Laura, você não entende a gravidade da situação. O avô respondeu, a pressão em sua voz aumentando. Nós temos inimigos que querem a verdade escondida e você não está pronta para enfrentar o que vem a seguir. Mas o que poderia ser pior do que já vivenciara? José avançou, cercando o terreno. E se não for apenas uma maldição, mas uma verdadeira guerra entre o que somos e o que fomos? Ele olhou diretamente para Laura, o olhar gélido como aço. Você não deve confiar em ninguém. A multidão agora estava quase em pânico, os sussurros se transformando em gritos de confusão. Laura sentiu o mundo desmoronar e tremer sob seus pés, como se a terra estivesse prestes a se abrir. Um tremor percorreu a fazenda, o medo e o desconhecido pairavam como nuvens escuras. Eu não sei em quem confiar, Laura gritou, a angústia transbordando em suas palavras.
Entretanto, uma luz brilhava em meio ao caos, o olhar de Henrique, que se aproximava. Laura, eu te protegi, sempre fiz o que achei certo, ele declarou, sua voz cercada de emoção. Os seus laços com essa maldição, eles não precisam definir você. Silêncio, José ordenou, o tom autoritário forçando todos a olharem para ele. A decisão de quem você realmente é está em suas mãos, Laura, o tempo está se esgotando. E no instante em que ele falava, os ventos começaram a soprar com força. Os olhos de Laura se arregalaram. O que ela faria? O que escolheria? O futuro dela estava envolto em escuridão, mas a única maneira de corrigi-lo seria enfrentar os demônios que a cercavam. Então, se isso é uma guerra, eu quero lutar. A determinação na voz de Laura agora era clara. Se essa maldição existe, eu irei romper com ela, mesmo que isso signifique ir contra todos ao meu redor. E então, num impulso quase mágico, a luz da verdade começou a se acender. O que ela descobrira sobre si mesma ainda era um mistério, mas uma esperança brotava não apenas de se libertar, mas de começar uma nova vida, longe das sombras. Laura olhou ao redor e viu o avô, a mãe, José e até Henrique, todos reunidos em uma tempestade de emoções e segredos. Mas nada poderia se comparar ao seu desejo de ser livre. E enquanto a luz da sirene piscava e a tempestade de sentimentos dentro dela se acalmava, Laura soube que o maior desafio ainda estava por vir. Mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Obrigado por acompanhar essa jornada intensa. Agora, a sua participação é crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!